Oi, gente, meu nome é Luciana Viana, sou head de imprensa aqui no GMI. Olá, pessoal, eu sou Mariana, head de mídias sociais aqui do GMI. E tá começando mais um episódio do Trocando Ideias! Uhul! E esse é o último episódio do especial Mês das Mulheres. Tivemos uns conteúdos bacanas aqui no perfil sobre liderança feminina, machismo. E esse em especial nós vamos falar sobre empoderamento feminino, com duas mulheres incríveis que estão aqui com a gente. Júlia, seja bem-vinda, nossa produtora de audiovisual. E Camila Alves, nossa assistente de imprensa aqui do GMI. Seja muito bem-vinda, meninas. Agradecemos a presença de vocês. Obrigada pelo convite. Obrigada, meninas, por vocês terem topado participar aqui com a gente. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal também. Como a Mari falou, a gente vai abordar um pouquinho do empoderamento feminino hoje, conhecer um pouco mais sobre vocês, o que vocês pensam também. Mas para começar, a gente trouxe alguns dados, que é o que a gente costuma fazer para introduzir o nosso tema, e é muito interessante. Esse primeiro dado que a gente trouxe foi um que a gente até comentou nos nossos últimos episódios, que diz que as mulheres ocupam 38% dos cargos de liderança no Brasil, de acordo com uma pesquisa da Grant Thornton. E, além disso, um levantamento da consultoria e dados, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, do IBGE, constatou que as mulheres ganham cerca de 20% menos do que os homens, também só aqui no Brasil. Ainda segundo o IBGE, as mulheres são a maioria dos desempregados, com 45,7%. Por mais que ainda tenha essa diferença absurda, né, quando a gente para ver o número da porcentagem, a gente ainda vê que teve um certo avanço, comparando com o tempo atrás. Inclusive, quando a gente estava pesquisando esses dados, a gente viu que em 2019, essa ocupação das mulheres nos cargos de liderança era de 25%. Então, de 2019 para cá, já teve esse aumento, né, de 25% para 38%. Só que ainda é um passo, né, Mari? A gente estava até conversando antes que ainda é muito longe do que a gente espera, né? Acho que ainda tem muito para a gente evoluir, crescer e reverter esses números também. E falando um pouquinho já puxando o gancho para o nosso tema, né, falando do empoderamento feminino, a gente vê que o empoderamento feminino é importante para essa evolução. A gente tem essa evolução por conta disso. Então, são reivindicando os nossos direitos, falando mesmo abertamente sobre os assuntos que devem ser falados para todo mundo ouvir, para a sociedade inteira. Então, queria saber de vocês, para a gente comentar um pouquinho sobre como que esse empoderamento influenciou a vida de vocês, como que vocês conheceram, quem inspirou vocês. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Uhum. Quiser começar, Camila? Pode ir, Júlia, fica à vontade. Eu posso falar um pouco da minha conexão, né, com o feminismo, né? Começou lá por 2014, 2015. Apesar que eu lembro de uma amiga da escola, falou a primeira vez que eu ouvi essa palavra feminismo, eu achei tão bonito. Foi lá em 2012, lá com meus 17 anos. Pois é, né? Engraçado, né? Hoje em dia acho que as meninas adolescentes têm mais contato por causa das redes sociais e tal, mas... Acaba trocando mais, né? Então você tem mais acesso. Pra mim demorou um pouquinho mais, né? Então você imagina que pra gerações mais velhas que a gente, estão tendo contato com o feminismo agora, realmente, sei lá, no auge dos 50, 60 anos. Estão conhecendo, né, de fato agora o que é isso, né? Tipo, nossa, então é isso, né? Então, acho que a minha evolução de lá pra cá foi assim, perceber que não tem um padrão específico, né? Eu posso ser feminista e usar maquiagem, eu posso ser feminista e gostar de ser dona de casa, né? Eu, por exemplo, quem comanda as coisas em casa lá é minhas irmãs, né? Então, assim, eu adoro deixar as coisas em casa em ordem. E, claro, ter essa segunda jornada no trabalho, né? Que, como vocês falaram, os dados no mercado de trabalho, né? Então, conquistar esses passos. Então, assim, pra mim, o feminismo e o empoderamento, né? É muito, muito estranho eu me auto-intitular empoderada, né? Eu gosto de falar das outras pessoas, eu espero que as pessoas possam olhar pra mim e dizer, né, se eu sou uma pessoa, porque eu
não me sinto... Se rotular também. né? me rotular, assim. Então, o empoderamento feminino, pra mim, é uma coisa, assim, da mulher, ela ser o que ela quiser, sabe? Ela saber qual é o lugar dela no mundo. Se eu quiser ser uma engenheira, eu vou ser. Se eu não quiser, tá tudo bem também. E perceber que, assim, a sociedade tá evoluindo muito devagar, muito aos poucos. E é legal fazer parte dessa experiência, né? Talvez algumas coisas demorem mais, outras não, mas acho que empoderamento feminino pra mim é isso, é saber que você pode ser qualquer coisa, não tem limites pra você ser o que você quiser. Pegando um gancho do que você falou, é basicamente isso de todo mundo ter a consciência que a mulher tem poder dentro dela e não precisa outra pessoa vir e dar esse poder pra ela, né? Exatamente. É ter essa consciência de que ela tem o poder dela, ela faz o que ela quiser, não precisa outra pessoa vir e colocar nas mãos dela isso. Ou falar que não pode, né? Ou falar Porque que não tem pode. muito disso. Inclusive porque muitos dos direitos civis das mulheres foram conquistados com muita luta, né? Não foi uma coisa, um dia a sociedade acordou e falou, não, tá bom. Agora vamos dar isso pra elas. Agora vamos dar poder de volta às mulheres. Não, foi uma coisa muita conquistada. luta, muita gente morreu, Muita muita gente sofreu foi presa, pra precisar chegar a muita gente isso. sofreu, sabe? Inclusive, recentemente, que liberaram pra mulher poder fazer a cirurgia pra poder não ter mais filhos, né? Sem autorização do parceiro. Nossa, eu Isso lembro. é muito recente, gente. Isso é uma muito coisa recente. que é sobre o nosso corpo. Não, Como é assim? muito interessante ter trazido esse ponto, porque a gente para pra pensar que, caramba, pra eu não querer ter filho e fazer uma cirurgia pra isso, eu precisava da autorização de um homem, sabe? Sendo que é o meu corpo, sendo que eu tenho que escolher se eu quero ou não quero. Exatamente. E nos outros episódios a gente fala, né, que essa evolução, ela é recente, muito recente. Muito E recente. tem muito ainda do que a gente evoluir e conquistar ainda. Porque o espaço, por mais que ele vem crescendo, a gente vê, hoje já é 38%, né, dos cargos de liderança, mas tem muita coisa pra gente conquistar ainda. Tem, né? Se a gente parar pra pensar, a população feminina é maior do que a masculina. Então, não chegamos lá ainda. A gente quer, no mínimo, 50% de lideranças femininas pra que a gente possa falar, não, ok, agora, né? Tá igual, né? Tá igual, porque eu acho que, pegando o gancho ali da liderança, né? Ter lideranças femininas inspira outras pessoas. Tipo, eu posso ser uma CEO, sabe? Veio a Gislaine aqui, né? Da Zorzin, né? Então, ela é de transporte, né? Uma área muito masculina. Muito masculina. Você pensa caminhoneiros, pensa homem, né? Exatamente. Então, trazer ela aqui já foi uma conversa muito legal. Então, acho que a gente pode trazer... Uma troca trazer... de experiência muito grande, né? E ela é uma pessoa muito experiente, né? Então... E muitas outras do setor também, né? Não, com certeza, mas é que... De falar de todas, né? Todas, vamos falar de todas. E pegando essa questão do empoderamento também, é uma coisa muito cultural, né? Como a gente conversou também nos nossos episódios. Então, é muito daquela cultura de que a mulher tem que ser dona de casa, de que a mulher tem que sempre tá toda menininha, toda bonitinha, que a mulher só serve pra casar e tudo mais. E não que isso seja errado, né? Não que a mulher não tenha que ser sempre bonitinha, cuidar da casa e tudo mais. Mas não é só isso, né? E aí eu queria saber de vocês também como que esses padrões da sociedade se aplicam a vocês. Ou se nada disso se encaixa, ou se como que é pra vocês esses padrões? Eu acho que, querendo ou não, a gente cresce no ambiente naturalmente dessa forma. Por conta da cultura, né? Por conta da cultura. Não é nenhuma questão de, tal pessoa é uma coisa que ele tá acostumado, ele foi criado. De uma geração totalmente diferente. Diferente, exatamente. Foi a criação dele. Só que, a partir do momento que a gente identifica essas coisas, é legal dar vamos mudar isso aqui. Acho que nós, como mulheres, é importante ter esse papel de falar, tipo, não é assim. Não é só isso. Então, a gente pode ter essa voz de falar que não é só homem que faz o trabalho braçal, não é só a mulher que lava a louça ou cuida das coisas de casa. Não, as tarefas também precisam ser divididas, né? Exatamente. Então, e eu vim do interior da Bahia. E lá o pessoal era muito mente fechada para essas coisas. Hoje em dia tá menos, graças a Deus. Mas ainda tá muito restrito. E na minha casa, eu tenho 3 irmãos. E o meu pai, então era só eu e a minha mãe. E eu tive que
brigar muito pra... Ó, não sou só eu que faço essas coisas. Não é uma coisa que eles fazem por mal. Não é uma coisa por mal. É uma coisa naturalizada. Que já tá instaurada na cabeça deles. E a gente tem que brigar mesmo. Hoje em dia é normal. Meu irmão lava louça, meu irmão faz essas coisas tudo. Mas porque a gente realmente brigou muito pra isso, entendeu? E hoje em dia tá normal. E é essencial que a gente coloque essas coisas, dê a importância que elas têm pra não ficar naturalizado. Essas coisas de só mulher faz isso, só homem faz aquilo. Por isso que é importante trazer homens cada vez mais para essas pautas de empoderamento, de feminismo, porque eles precisam entender que isso é uma coisa cultural, mas que deve ser quebrada. Exatamente. Que não é porque eles nasceram e cresceram escutando tudo isso que é certo, que é deve normal. Continuar e que sendo deve assim. continuar. Não. Tem que ter uma viradinha de chave aí pra entender que as coisas mudaram, os tempos mudaram, não é tudo mais normal, né? E não é mais aceitável, né? Exatamente, né? Esse é o ponto. Não tem que aceitar. E você, Gil, como que é esses padrões pra você? Como que você lida com isso? É uma história longa, né? Fica à vontade, estamos aqui pra isso. Não, acho que a minha questão pessoal é um pouco mais complexa, assim, né? Eu sou uma pessoa que eu penso muito, então eu lembro de uma vez que eu era pequena, eu sempre gostei de brincar de carrinho, de videogame, mas eu gostava de brincar de boneca, de Barbie. Eu gostava de ter cozinha, sabe essas cozinhas de brinquedo? Eu adorava. Então eu adorava tudo, porque eu era criança, E sabe? é isso que é o certo, né? Você gostar de tudo. Sim, aí tipo... Eu não vi tanto, mas pode ter gente que problematiza, né? Realmente, menino pode brincar de casinha também, e menina pode brincar de carrinho. Não é isso que vai definir ou a sexualidade dela, ou A orientação dela. nada, sabe? Cada pessoa é uma pessoa, né? E tanto que eu conheço vários meninos que a gente brincava de casinha, hoje são homens héteros como o mundo vê, né? É engraçado, que falar, não, se brincar de boneca vai virar gay, sabe? É coisa de Nossa, menina. já- Não, É coisa de nada. menina. Não, meu Deus, gente. meu filho vai ficar afeminado. É. Calma, né? Muito disso. Então, eu lembro uma vez que eu era pequena que eu pensei, eu quero ser um menino. Que aí eu acho que eu posso ter mais liberdade de fazer essas coisas, não vai ter tanto julgamento. Isso você Aí criança. vê- e Eu você criança, vê que tinha já lá teve- pra uns... Você já vê que teve esse engraçado? pensamento. Então isso que eu ia falar, por isso que eu perguntei a sua idade. Porque é muito pequena, Eu tenho né? 27. Não, quando você pensou isso. Tá. Eu não lembro. Eu acho que eu tinha uns 8, 9 anos. Olha só. Olha como é cabeça que é. E não é porque eu era uma criança trans, né? Que eu tinha alguma disforia, assim. Realmente, sempre gostei de ser menina, mas isso me incomodava um pouco. E aí depois eu fui crescendo, eu me encontrei com o feminismo, me encontrei com pessoas na internet, saí um pouco dos ciclos que eu tava, encontrei pessoas diferentes também. E eu percebi que, não, na verdade eu não quero ser um menino, eu quero ser uma mulher que tem os mesmos direitos que os meninos, os mesmos direitos que os homens, sabe? E sem ser apontada e julgada ou questionada por que você tá fazendo Sim, isso. e essa descoberta pra mim foi tão importante, assim, que eu acho que pra mim é o que eu falei, esse é o feminismo de verdade, esse é o empoderamento de verdade, sabe? Eu só quero ser feliz, sabe? Poder fazer o que eu quiser, escolher a profissão que eu quiser, se for criança brincar o que eu quiser, porque não, é uma personalidade minha, né? Eu posso dizer que é uma coisa que define minha personalidade, mas não que define o meu caráter, quem eu sou ou o que eu quero ser, enfim. Isso é muito individual de cada um, né? Então, eu sempre tive essa questão. E isso também bateu um pouco com a minha sexualidade, né? Quando eu tava... Eu sempre achei que eu era diferente, assim, em questão como eu via as pessoas, né? E claro, quando a gente criança, a criança não pensa nisso, né? Você só achava... Uma coisa diferente. Mas... alguma coisa diferente. E eu pensava também assim, por que eu só posso gostar de meninos? Por que eu não posso gostar de meninos também, sabe? Qual o problema, né? Problema, né? E aí, quando eu cresci, eu descobri essa palavra, a bi, né? Eu sei que a gente tá falando de empoderamento feminino, Não, mas é né? importante você trazer essa questão. Se você se sentir à vontade de Claro, expor não, eu sou também. super à vontade, né? Até pra entender o processo, Sim. pra explicar também pras Né? pessoas como funciona. Então, eu entendi que eu gostava tanto de meninos quanto de meninas quando eu tinha 13 anos, né? Quando eu fui descobrir essa palavra bi, eu falei, é isso aí, gosto de menino de menina, é isso aí. Não tem por que escolher. Pronto, gostamos dos dois. E é estranho, né? Ter que escolher algo. Ou Não. você Isso, predeterminado. escutei a minha vida toda. Gênero feminino já havia associado. Gênero feminino gosta de De homens. E Só como que pode foi isso. esse processo, Gil? Quando você se sentiu dessa forma? Da minha sexualidade, não foi muito natural pra mim. Claro que até eu
me assumir, né? Eu não gosto nem de usar mais essa palavra, mas eu de me abrir. Entenda você, né? Não, entender eu comigo mesma é o primeiro passo, né? Então, pra mim, essa parte foi muito natural. Eu me aceitei muito bem, né? Mas aí... É que o problema sempre são os julgamentos dos outros, Você tem assim, medo do que os outros vão achar. do que eles vão falar até. Porque machuca, Sim. né? Então, eu tive sorte de ter amigos muito bons na época, né? Eu sempre fui uma pessoa de ter poucos amigos, então eu contei pros meus amigos, eles aceitaram. Então, eu me senti acolhida. Mas eu tinha medo pra minha família. Então, esse foi um processo que demorou bem mais. Então, por justamente de ter medo, não que, sei lá, eu vou ser expulsa de casa, nada, mas realmente de ter um olhar diferenciado da minha família comigo, sabe? Eu tinha medo disso mudar. E essa questão de você falar da sua família, como que você percebeu essa mudança? Teve, tipo, alguma mudança em questão de tratamento? Como foi isso pra você? Não, foi... no fim, foi tudo muito leve, sabe? Acho que eu posso dizer no caso da minha mãe, né? Foi uma coisa um pouco mais forçada, assim. Foi a gente pode pegar um dia pra falar só sobre isso, né? Mas depois que eu me abri, né, pros meus pais, minha família no geral, não mudou nada, sabe? Foi do jeito que tinha que ser. Porque assim... Bom escutar isso. Não, porque não tem muitos casos assim, eu né? sou que muito foi tão privilegiada de tranquilo. ter uma família que me aceita. Eu sei disso, né? Porque eu conheço muita gente que foi expulso e tal. E foi engraçado, porque quando eu assumi minha sexualidade, eu já assumi meu relacionamento. Né? Que eu tava namorando uma menina, tô namorando com ela até hoje. Então, tamo aí, 7 anos, aí minha família não tem o que fazer, aceita. Mas é sobre isso, né? Se eles te amam, não importa com quem Exatamente. você tá ou deixa de se- estar. o importante é que é uma pessoa boa, que te fortaleça, que te dê apoio e o resto. É bom ver isso, porque realmente a gente vê aí na internet, principalmente quantos casos de pessoas que foram expulsas de casa ou que, sabe, sofreram muito com isso. Então, você contando, é bom escutar mesmo, porque foi do jeito que tinha que ser, o jeito leve, que é uma coisa que tá tudo bem, não tem motivos pra Sim. contestar. Sim. Né? Então, às vezes você fica com medo, mas às vezes é uma coisa tão... Quando sua vida melhora depois que você se assume, eu não gosto dessa palavra, mas eu não tô lembrando de um termo parecido. É claro que, infelizmente, essa não é a realidade pra todo mundo, né? Então, mas pra mim, essa descoberta dessa minha posição quanto ao feminino e tal, acho que foi bem, bem natural, assim, né? E hoje eu tenho certeza, assim, 100% que eu sou feminista. Mas porque... né, tem várias vertentes, né, o feminismo, mas pra mim é o básico, assim, de, tipo, não excluir a pessoa por qualquer motivo que for, seja a identidade de gênero dela, a sexualidade dela, sei lá, o cabelo dela. Então, assim, Uma das coisas que eu me inspiro, assim, no empoderamento feminino é essa questão de coletividade, né? Então a gente tem muito disso, esse senso do todo. Não precisa ser só de um. Exato. A gente pensa no todo. Tem essa forma de pensar. Sim. Até pra escutar um pouco você também, Ká, nesse processo, você aqui, a mais nova, né, do time aqui hoje, você com a sua idade um pouco mais nova, como que foi esse processo de empoderamento, de feminismo, como você se sente hoje vendo toda essa situação, o que isso representa pra você? Empoderamento eu acho que é uma palavra bem difícil de você usar sobre você mesmo, como a Jill tava falando, até porque, cara, como é que você fala? Eu sou empoderada, sendo que você ainda quer tanta coisa na sua vida, né? Ainda tem um caminho pra ir. Muito. Mas eu posso dizer que eu tenho muito orgulho da minha independência. E, tipo, eu tava até falando com a Jill sobre o podcast, né? E aí a gente tava comentando como tem essa coisa da gente passar a se ver com um olhar diferente, que é o se tornar mulher. E aí eu vejo que eu me tornei uma mulher muito forte e eu alcancei tudo que eu queria, assim, pra minha vida, pra idade que eu tenho. Eu moro sozinha assim, não moro com os meus pais mais, pago as minhas contas, todas as decisões que eu tomo hoje são por minha conta, eu lido pra tomá-las e também pra me responsabilizar com as atitudes, então eu acredito que tem muito a ver com isso, sabe? Com você poder ter autonomia sobre si.
eu acho que o autoconhecimento também é essencial para a gente poder tomar essas decisões, né? Decidir o que você gosta, o que você deixa de gostar, como você quer ser tratada, o que você quer ser na vida. E a liberdade para poder fazer essas coisas, né? Eu tava vendo, até para produzir um conteúdo, e a lei que colocou a Antonieta de Barros como heroína da pátria foi instaurada esse ano, e ela foi a primeira deputada negra do Brasil. Então, assim, ela foi muito importante na nossa história, só que ela só tá sendo reconhecida agora. E eu acho muito importante a gente ver, assim, mulheres que são fortes, que estão conseguindo espaços e que estão conseguindo chegar lá, sabe? E eu me vejo hoje em dia mais como essa mulher, assim, que tô conseguindo meu espaço, que tô chegando onde eu quero, que tô alcançando tudo que eu quero, que tô podendo sonhar, que tô podendo alcançar, buscar, e sem nenhuma barreira, assim. É claro que a gente tem algumas coisinhas que a gente escuta no dia a dia do trabalho, mas graças a Deus a gente tá lutando pra isso ser menos mudar, possível, né? E tudo que você falou me lembrou tudo isso a uma palavra que é referência. Como é importante a gente ter referência Exatamente. pra gente conseguir conquistar aquilo que a gente quer. Então a gente pega aí a nossa história de todas as mulheres que lutaram, que sofreram, que morreram pra gente conquistar o que a gente tem hoje, que ainda é pouco, que a gente precisa conquistar mais. Sim. Mas se não fossem elas, seria muito pior. Sim. Então a referência é muito importante. Sim, com certeza. E eu acho que o nosso papel também como comunicadores, também como mulheres, é reforçar tudo isso, né? Você vê que você compartilhou isso com a gente, colocou também, né, nessa questão aqui dentro do GMI, com o nosso blog, né? Então, é muito importante a gente ter esses espaços onde a gente pode compartilhar essas informações que são importantes para todo mundo. Então, acho que é mais importante ainda a gente conquistar esses lugares e poder compartilhar aquilo que recentemente foi muita luta para muitas outras mulheres. Então, é muito, muito, muito interessante ter esse espaço. E pegando também o que você tinha falado antes, Mari, de trabalhar toda essa consciência coletiva, né, que a gente tem que sempre expor e mostrar para a sociedade o que é, o que tá certo, o que não tá, o que já não é mais aceitável, que, né, nunca deveria ter sido aceitável. Vocês se sentem parte dessa consciência coletiva? De que vocês, de alguma forma, também contribuem para essa consciência? Eu acredito que sim, né? É uma coisa que você tem que trabalhar todo dia, né? Não é só fazer um Não post. é falar uma vez e acabou, né? Fazer um post no Facebook, né? É você conversar com as pessoas do seu trabalho, em casa. Em casa eu acho que isso é muito importante. Eu vejo que eu cobrava isso um pouco em casa, eu vejo minhas irmãs também cobrando, sabe? De tarefas domésticas, né? Sei lá, pro meu pai fazer uma coisa assim, sabe? Coisas básicas, né? E até de conquistar o que é seu, né? De escolher sua própria faculdade, onde você quer trabalhar, o que você quer trabalhar. Porque às vezes já tem uma pré-determinação do que você precisa fazer, mas, tipo, você também pode ter esse sentimento do que você quer fazer, porque exatamente, é você, né? Então, no meu caso, em casa, eu não tive muito esse problema. Felizmente, eu sempre tive apoio pra eu seguir minha carreira no audiovisual e tal, mas tem muita gente que sofre pressão, né? Você não vai fazer isso, não dá dinheiro. Não, mas isso não é coisa de mulher, sabe? Já ouvi isso, né? E, tem profissões, né, que são mais bem vistas, sei lá, se você quer ser engenheiro, hoje em dia mudou, né? Eu até comentei isso em um evento aqui no GMI, né? Que a minha namorada é engenheira, né? E quando ela entrou, foi em 2013. Ela falou que era numa turma de, sei lá, mais de 500 alunos, tinha umas 3 meninas. Nossa. É muito pouco, gente. Era muito pouco, gente. É um absurdo. E aí hoje, ela falou que mudou totalmente, né? Primeiro que entrou a lei de cotas lá na USP, né? Demorou pra caramba lá, acho que passou 2018, eu acho. Foi muito recente lá. E teve mais essa procura, né, a questão da referência também, né, ver que, não é que as meninas, elas se interessam menos por áreas de exatas, é que elas não são estimuladas para isso, né. Tem até uma pesquisa, infelizmente não vou ter o dado aqui, mas que fala que até o ensino fundamental 2, eu acho, tanto meninas quanto meninos têm o mesmo interesse por exatas e humanas, né? E isso muda a partir do ensino médio. E por quê? Né?
porque geralmente é no ensino médio que as pessoas começam a pensar o que elas vão fazer na faculdade, né? Então, muitas vezes falam, eu queria fazer engenharia, mas, ambiental eu conheço, sei lá, minha tia fez ambiental, vou fazer, não sei o quê, né? Então, mas hoje eu não sei quanto mudou lá na USP, mas eu acho que já tá um número bem menos absurdo do que era isso, assim, uma turma de 500 alunos. Espera-se que tem sim, 3 2023. Nossa, Por favor. Não, muito... Acho que já mudou. Isso a gente tá falando de 10 anos. 10 anos não é nada, né? E quando a gente para pra pensar, 10 anos atrás nem é muito recente pra ter três mulheres na sala de aula, né? Eu não sei se eram 3, mas eram 10. Era Não, um então, número mas muito baixo. Então, muito baixo mesmo. muito pouco ainda, Chegava né? a 10%, assim. Então é É difícil. difícil. Inclusive, você citou a profissão, né? Que você trabalha no audiovisual, né? A gente também te apresentou. E o legal é que, pra quem não sabe, a Júlia aqui, nossa produtora audiovisual, ela edita os nossos episódios do podcast. Então, a gente tem aí uma mulher com um profissionalismo muito grande aí, entregando o melhor das edições pros nossos episódios. As mãozinhas dela estão ali, hein? Arrasando sempre. E pra você, Ká, que é uma área diferente, você acha que faz parte dessa consciência coletiva? Como que você acha? Como a Jill tava usando esse raciocínio, na minha casa também nunca teve esse negócio de, essa profissão é pra menina, essa é pra menina. Não, pelo contrário, minha mãe sempre falou, você vai ser o que você quiser. Eu falo que a minha mãe é a mulher mais empoderada que eu conheço, que coloca fé em mim pra fazer o que eu quiser. Mãe, não tenho capacidade de fazer isso, tô com medo. Que nada, menina, você consegue. E ela... É muito legal isso. Então, ela, assim, maravilhosa. O meu pai também nunca colocou pressão, você tem que seguir tal área. É claro que ele tinha a preferência dele, né? Não, mas filha, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Mas ele respeitou muito quando eu escolhi o jornalismo. E eu não sinto que na profissão, acho que você vai até concordar comigo, que tem essa separação de jornalismo pra homem ou pra mulher. Hoje em dia, graças a Deus, muito misto. Exatamente. Até a minha turma é muito misto, assim. Não dá pra falar quanto tem mais de uma, mais de outra. Graças a Deus, né, gente? Sim. Temos mulher nos esportes, mulher cobrindo várias áreas diferentes aí, que antigamente não era assim. E eu sinto que a gente fortalece muito uma outra. E isso é essencial. Muito bom. Até porque a gente passa por dificuldade todos os dias, então ignorar isso seria ignorar a si própria, né? Não Sim. tem como. Aproveitando também que a gente tá falando de profissão, eu escolhi fazer jornalismo porque eu gosto muito de futebol. É uma paixão minha e eu descobri isso nos meus 14 anos, que eu me vi, caramba, eu gosto muito disso, eu quero muito seguir isso. E eu pensava o que eu poderia fazer pra trabalhar com isso, porque eu falava, cara, eu gosto muito, então é minha paixão. E aí, com 14 anos, fui conversar com meu pai e falei, olha, eu gosto muito de futebol e tal, e ele já sabia disso, a gente assistia jogos juntos. E aí, ele que virou pra mim e falou assim, já que você gosta disso, você poderia fazer jornalismo e seguir como jornalista esportiva. E isso pra mim foi muito legal, porque Nossa, se muito fosse legal. uma mentalidade muito atrás, ele ia virar pra mim e falar, mas futebol não é coisa de menina. Então, Por que você quer seguir com isso? Não, você tem que fazer coisa de mulher, um curso, uma profissão mais feminina. Então, é uma grande referência, assim, que eu tenho de mentalidade mesmo, porque eu em nenhum momento senti que ele fosse falar isso pra mim, de fato, porque ele sempre se mostrou muito ok, ele gostava, ele gosta até hoje, ele fala. Legal. Então, minha família principalmente, que todo mundo sabe que eu gosto de futebol e que eu escolhi fazer jornalismo por isso, então eles me chamam, é a nossa Renata Fã, é a nossa jornalista, Renata Fã, vai apresentar o Jogo Aberto. Então é uma coisa muito legal de ver, assim, de ter em casa, na família, que a mentalidade tá diferente, que a percepção de tudo isso tá diferente, que é o normal, é o certo. Se eu quiser ser jogadora de futebol, tá tudo bem. Se eu quiser apresentar, se eu quiser ser repórter esportiva, tá tudo bem também. Sim. E eu acho tão legal, assim, eu não sou muito ligada, assim, em futebol. Eu digo que eu sou corintiana, não sei citar nenhum nome de jogador. Mas tudo bem. Mas aí ai, tudo desculpa. certo. Não, mas assim, é que eu não ligo mesmo. Já deixei de acompanhar futebol faz uns 10 anos, né? Mas eu acho tão legal. Meu pai assiste, só assiste conteúdo de jogo o dia todo, né? Aí, às vezes eu assisto com ele. É tão legal ver quanta jornalista tem, narrador Muito. agora. Isso me deixa muito feliz Pensa, pra quem eu não gosta. 5 anos que eu não via. 5 anos atrás eu não via nada disso. E eu vejo aí, tipo, vários tipos de mulheres, não só um tipo, só um padrão, assim.
E são pessoas que realmente manjam muito. E Sim. é tão legal isso. Praticamente em todos os programas de esporte, assim, ou de Tem. transmissão de jogo, ou tem uma comentarista junto É. com o narrador, É. ou tem uma apresentadora do programa ali que Sim. aparece nos intervalos, ou tem uma repórter esportiva que tá na beira do campo e entrevista os jogadores. Isso. E É interessante muito bom isso. crescer. acho Interessante muito também legal. pontuar que o esporte feminino, o futebol feminino, Tá também ganhando tá ganhando mais destaque, tá espaço crescendo. agora, né? Sim. Não, Tá a gente sendo teve bom. a primeira transmissão ao vivo da Copa do Mundo Feminina anos atrás, assim, pouco. Acho que Não foi em lembro 2019. Isso que eu ia Foi a falar, Copa acho que foi de em 2019. Então, a primeira transmissão ao vivo. Olha quantos anos tem a Copa do Mundo. E em 2019 que veio transmitir Sim. pela Globo, um canal em rede Sim. nacional, uma Copa do Mundo feminino. Sim. Então, assim, tá crescendo muito. A gente tá transmitindo mais jogos femininos também, seja paulistão, seja brasileiro. Então, é um ambiente que tá crescendo e eu, como gosto, fico muito feliz e orgulhosa disso Sim, também. até umas ligas menores, né? Sim. Eu acho muito legal. Muito legal. E Eita. Quem diria que o assunto futebol ia render? então, Ah, eu adoro. Não, eu adoro, assim, é engraçado, porque eu não ligo tanto pro futebol masculino, mas o feminino me empolgo tanto pra assistir, sabe? Eu acho muito legal. Inclusive, falando da Copa de 2019, né? Quando o Brasil perdeu, a Marta tava lá triste e tal, mas eu achei muito legal o discurso dela. Vocês lembram como é que foi o discurso dela? Ela falando, tipo, meninas... Incentivando, né? Incentivem as meninas a jogarem, sabe? Incentivem as pessoas a patrocinarem os times femininos. Vamos crescer, sabe? Porque você imagina a Marta, quantos anos ela tem agora? Uns 35? Ah, de 35 a Mais 40. ou menos, por aí, né? É. Imagina Perdão, quando Marta, ela começou. se ela tiver menos, né? Desculpa. Acho que era ela, a bola e um campinho, assim, na rua. Não tinha. Hoje tem até escolinha, sabe? E assim, eu já vi comentários bem machistas mesmo. Essa é a palavra machista, né? Falar, futebol feminino é ruim. Não sei o que lá, sabe? É muito ruim, muito chato. Pra mim, isso é ignorância de não querer ver a arte do futebol feminino também. E eu acho tão legal, é diferente, né? E outra coisa que eu sempre falo assim, né? Que o futebol feminino tá evoluindo ainda, né? Se você olhar como é que era o futebol normal, masculino, normal. O futebol tradicional, masculino. Há uns anos atrás, você vê, cara, um jogador top da época era um jogador normal hoje. Porque o treino dele é mais intenso pra ele ser um jogador de alto nível. E eu acho que o que falta no futebol feminino não é talento. É incentivo. É incentivo, seja do governo, seja de empresas privadas, para que as meninas possam jogar não só futebol, mas qualquer coisa. Que futebol é um esporte tradicionalmente... Masculino, né? Considerado masculino. Eu ia dizer tradicionalmente brasileiro, né? Ah, desculpa. Que o brasileiro gosta. Não acompanhei o raciocínio, não acompanhei. Tudo bem. Tem uma Tanto que essência eu forte. conheço muita... eu estudei na FAM, né? Que a FAM patrocina o Palmeiras, né? E tem muita gente que vai estudar na FAM. Tinha muita mina lá que fanzaça de futebol. Tinha uma colega minha lá que ela tinha até a tatuagem, assim, do Palmeiras, cara. Então, assim, gosto tem pra isso. É espaço pra Com todo certeza. mundo. Só falta incentivo mesmo. falta incentivo, né, gente? Isso, Vamos transmitir colocar as na meninas pra TV. jogarem nos estádios grandes aí, cada vez mais, que a gente merece destaque. Sim. E os incentivos para as mulheres irem mais nos jogos também, vamos continuar Sim, e crescer, isso. porque ainda tá Sim. pouco. Tá pouco. Tá Quero pouco. mais. Incentivo e Quero mais passando visibilidade. 8 horas da Exatamente. noite, futebol feminino na TV aberta. Tem que passar. E pra vocês, meninas, vocês possuem alguma referência, algum nome que vocês podem falar aqui pra gente, como indicação até pra outras pessoas que estiverem assistindo e ouvindo? Ou até mesmo indicação de livro, filme, Sim. documentário, alguma coisa assim que vocês queiram compartilhar que vocês acham legal as pessoas também conhecerem. Enquanto a Camila. Júlia pensa, eu vou só levantar aqui, porque eu acho que uma mulher que tá muito na mídia ultimamente, que a gente tem que dar devida importância pra ela, é a Anitta, né, gente? A Anitta aí é um mulherão que tá conquistando o primeiro Grammy aí do Brasil mesmo, que começou de baixo, veio da favela, veio da comunidade, conquistou o lugar dela e é julgada constantemente por atitudes que são normais e o pessoal cria absurdo em cima e tá sempre lutando pelos nossos direitos aí, faz tudo que dá na telha, mostra que consegue. Vou lá participar
do banco da Nubank, vou representar lá e ela vai. Vou aprender tal língua, eu consigo. E eu acho muito legal isso. Eu acho que isso que é o empoderamento e o estímulo que a gente tem que receber, de que a gente pode fazer o que a gente quiser. Eu ia falar, E a Anitta, você gostando ou não dela, você tem que saber reconhecer que ela é uma ótima empresária, ela é uma artista, assim, completa, né? Ela é trilíngue agora, né? É uma mulher porreta, né, gente? Ela é. Tem que reconhecer. Tem que ter mais e reconhecer. E além disso, tem que ter muito orgulho, né? Você vê que Isso! mesmo assim, ainda ela tem que se provar que ela é capaz. E ela dá a cara a tapa. Dá mesmo. E mesmo assim, e a gente tem que aplaudir mesmo e reverenciar e compartilhar as conquistas dela, porque não é só porque ela é a Anitta. A gente tem que ver que também é uma mulher que tá conquistando caminhos que nunca foram conquistados antes. E isso Com é muito certeza. importante. A Ká falou de Anitta, você tem alguma outra referência em pessoa? Pessoa tem muitas, né? Tanto do meu convívio. Tanto de Mas, convívio quanto de assim, famoso. pode ser uma artista que eu me inspiro muito, que é a Tove Lo. Não sei se vocês conhecem. Ela, Não pra conheço, mim, desculpa. aquela que canta a música Hi, all the time. Ah, tá, agora eu sei. Todo mundo conhece essa. O O Lollapalooza anunciando ela, colocando Soltou essa a voz. música de 10 anos atrás. Eu sou péssima com nome, gente. Eu sou mais... Não consigo. Mas, assim, acho que ela é minha cantora favorita, assim, ever. E eu amo essa música. Desculpa, eu realmente não... Conheça as outras, você vai ver. Tipo, ela é incrível. Eu gosto o jeito que ela escreve, o jeito que ela compõe, como ela se mostra, assim, no palco, né? Eu gosto muito de música também, então tô sempre procurando referências, principalmente femininas, né? Pra se algum dia... Eu toco bateria agora, mas algum dia eu quero... Ai, que legal. Novidades da Júlia. A gente não sabia Vocês dessa. estão me conhecendo hoje aqui, né? Conheci o nome Eu dela tô ali hoje. no meu cantinho editando. Mas... Muito legal isso. Algum dia eu tô estudando pra isso, pra ser uma vocalista mesmo, uma frontwoman. Ô, louco. Aí é legal ver como é que a pessoa se porta ali, né? Porque eu gosto de performance, eu gosto de entrega, né, nos palcos. Eu acho que ela faz tudo isso. Ela é uma pessoa que ela é super aberta às bandeiras, né? O fato dela ser bi também gerou também uma identificação. E assim, ela não tem vergonha de expor, assim, ela não tem medo de falar sobre relacionamento, sobre sexualidade. Então, acho que ela, contemporaneamente falando, ela é uma inspiração pra mim, né? Ah, legal. Eu acho que o bacana de tudo isso é a gente ver que o empoderamento, ele é essa troca, né? Essa reverenciar essas conquistas e lutar também por muitas outras que a gente precisa lutar. E não só por questões de igualdade, mas também ter melhores oportunidades, tanto no mercado quanto em ambientes, né? Em outros ambientes. Também falar um pouquinho dessa ampliação de capacidades, né? Então, nós mulheres temos habilidades múltiplas aí, fazemos muitas coisas, até falam, né, que mulher faz muita coisa ao mesmo tempo. E isso é verdade, porque Demais. a gente tem essa sensibilidade de fazer várias coisas. E eu acho que esse empoderamento, ele mostra bastante essas competências das mulheres, e é isso que eu acho que me inspira, pelo menos, muito nessa questão de falar sobre o feminismo, de lutar mesmo por essas causas, apoiar. Então é algo que é muito bacana, que isso traz pra gente, né? Sim. E pra finalizar o nosso episódio maravilhoso, nós vamos trazer aqui mais uma dinâmica, conforme a gente foi trazendo nos outros episódios, esse aqui também. E a gente vai relacionar algumas palavras que a gente foi falando aqui sobre empoderamento, né? Se puderem trazer a nossa caixinha. Nossa sacolinha. Olha isso aqui. A nossa Que sacolinha fofa. que de pequena não tem nada, né? Porque aqui tá palavras... como posso falar? Relacionadas ao tema. Não, e super poderosas, né? Sim. Palavras grandes, empoderadas. Então, nessa caixinha de pequena não tem nada. E aí, só pra complementar a dinâmica também, a gente vai pegar uma palavra relacionada ao tema, e aí vocês precisam falar uma outra palavra, ou uma frase, ou um relato, o primeiro que vier na cabeça de vocês. Então, Com essa pegou a palavra, a gente já vai ler fala o que vem a na primeira cabeça. coisa que vier na cabeça de vocês, vocês falam.
tá? Ok. Sem filtro. Deixa aqui. Sem filtro. É porque a gente pensou que pode ser coisa muito bonita e muito inspiradora e muito representativa aqui, pegando tudo que a gente conversou. Então, A gente que... não, a gente pega e lê. A gente pega? A gente pega, Pra vocês lê. pegarem. E aí vocês. A Ok. primeira coisa que vier. Se quiser até um relato, essa palavra me lembrou tal coisa. Pode contar. Peguei a primeira aqui. Tchan, tchan, tchan. Vamos revezar. Quero ler também. Então, a nossa primeira palavra é gratidão. O que vocês podem falar sobre gratidão? Primeira coisa que vem na cabeça de vocês. Eu pensei pelas mulheres que já morreram nessa luta, né? E por toda essa manifestação que já teve, esses atos, que inclusive estão no blog, no post. Isso, Sim. confira lá no blog. Lá do no Jeremy. Exatamente, gente. Isso aí, faz o seu jabá. Meu texto, pô, e a história é muito legal, gente, das meninas nos Estados Unidos, na Rússia, todo mundo que já, inclusive aqui no Brasil também, que já lutou por essa causa, pra gente poder votar, pra gente poder usar uma saia acima do joelho, pra gente poder, enfim, direitos básicos que a gente não era concedido antes, então obrigada por gratidão a elas. Sim. Você, Di. Gratidão pra mim aí já é uma coisa um pouco mais pessoal, né? Mas gratidão é uma palavra que tem um significado muito grande pra mim pela minha mãe, né? Minha mãe já faleceu, tem quase 7 anos agora. E acho que, apesar de ter sido uma ruptura muito grande, um divisor de águas na minha vida, eu vi o quanto eu amadureci e quão eu sou a mulher que eu sou hoje graças à minha mãe também. Então, eu tenho gratidão eterna por ela. Muito bonito. Não vou isso. chorar. Minha mãe também, gente. Obrigada. Ela foi muito a pessoa essencial na minha carreira hoje, mas em relação ao tema... Eu gostei das respostas de vocês. Muito fofas. Vou pegar mais uma aqui. Liberdade. Primeira coisa que vem A na gente não cabeça. pensa. Bateu, levou. Direito. Liberdade pra mim é direito. Justo. Verdade. Eu não sei, de ser quem eu sou, talvez. De Sim. simplesmente poder ser. Acho que isso é liberdade. Sim, concordo. Uma palavra muito, muito, muito importante. Respeito. Nossa, é essencial, cara. É essencial, assim. Tudo. Pra mim é tudo. Mínimo. Representatividade. Mais mulheres ocupando cargos de importância na política, mundo afora. Todo do cargo que existir um homem que haja uma mulher. Representatividade. A palavra que eu pensei é urgente. Né? Urgente. Total. Acho que a principal aqui de hoje, né? Empoderamento. Primeira coisa que vem na cabeça de vocês, quando vocês escutam empoderamento. Uma palavra muito importante pra mim. Autoestima. Nossa. Eu acho que a autoestima é importante de existir, é importante a gente ter, mas ainda é um negócio, é uma coisa que a gente não tem muita. E é muito frágil. Eu acho que é Quando muito se mulher. delicado. Sim. É delicado trabalhar isso, né? Porque até por variações de humores, acho que vocês me entendem muito nisso, né? Porque, um dia eu tô me achando, maravilhosa. Tô Desse me amando. No outro dia, nossa, não é pra mim hoje. Desse Então, jeito. Tem muitas variações, mas eu acho importante trabalhar isso também. Porque eu acho que a autoestima te dá confiança. Acho que é um ponto principal pra isso. É isso, confiança. E na era das redes sociais, né? A autoestima é tão importante quanto qualquer coisa, né? Porque a gente vê blogueiras, modelos, artistas que, a pessoa é perfeita. Eu nunca vou A ser. época de comparação, né? eu Que ia você se falar compara. exatamente isso. E eu acho que a autoestima é importante porque você saber que você é bonita do seu jeito, sabe? Você tem que se gostar, se aceitar, sabe? É, sua particularidade, né? Igual todo mundo. Acho Sim, que ninguém é igual a ninguém e ainda bem. E ainda Sim, bem. ainda bem. Autoestima, pra mim, a palavra que liga é autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais você se valoriza, mais a sua autoestima fica forte, fortalecida ali. Concordo também. Sororidade. Isso me lembra muito apoio. Essa a gente já falou. Sensibilidade também. Sensibilidade também. Eu acho que entra um pouco
empatia também, mas é uma empatia Diferente, né? diferente, né, entre as mulheres, porque mesmo quem fala, não gosto desse negócio aí de feminismo, mas quando ela vê uma outra mulher precisando de alguma coisa, nem que for uma coisa básica, um absorvente, ela vai se solidarizar com isso. Ela vai falar, não, amiga, eu tenho aqui, sabe? Sim. E você vê que tem esse movimento, né? É uma coisa tão natural entre a gente tem uma conexão tão boa, então acho que sororidade é isso, é realmente essa conexão que nós mulheres temos entre nós, né? Eu acho que é isso, a conexão, a palavra-chave acho que é essa, conexão. Gostei também. Conexão. Isso me faz lembrar também um pouco de rede de apoio também. Então, se a gente tem sororidade, a gente tem essa rede de apoio que não é só, tipo, pessoas da nossa família, do nosso círculo de amizade, mas outras pessoas, outras mulheres também. Sim, que estão numa situação parecida com a sua, ou às vezes nem tá, você nunca passou por aquilo, mas você quer ajudar, né? Sim. Essa consciência. Com certeza. E lembrar que sororidade não é passar a mão na cabeça. Exatamente. Tem uma diferença muito gente grande, que, né? opa, precisa dar... Ô, amiga, calma. Não é assim que funciona. Calma. Autonomia. Independência. Boa essa, hein? Independência. Autonomia é bom. A palavra que me veio é maturidade. Que não é a maturidade no sentido clássico, né? É uma maturidade muito, muito íntima, né? De como você toca a sua vida, a sua carreira, as suas coisas, sabe? Tipo, agora eu tenho autonomia pra decidir isso, eu decido o que eu vou fazer, sabe? Eu posso dizer que eu tive um pouco dessa autonomia nesse último ano, que é assim, pós-pandemia, eu falei, não, agora eu vou aproveitar, vou fazer tudo que eu não pude fazer, eu vou ter banda, eu vou sair do antigo emprego que eu tava, e fui me experimentando, então acho que a autonomia é você ter essa decisão de tomar decisão mesmo. Entendeu? E é gostoso isso, né? Nossa, é muito bom, é libertador. Muito bom, É libertador. Gente, foi isso. Gostei muito do nosso bate-papo. Achei muito gostoso conhecer um pouco mais de vocês. Acho que a gente conseguiu trazer aqui muitos comentários, muitos relatos bonitos e inspiradores. Eu acho que com certeza. muitas pessoas que assistirem a gente pode se inspirar de alguma forma, porque como eu e a Mari a gente cita em todos os episódios, é importante a gente falar, é importante a gente sempre mostrar, exibir tudo que é de errado, tudo que não é normal, tudo que a gente não pode aceitar. E eu acho que espaços como esse, como a Mari falou também aqui no GMI, é muito importante pra gente conseguir espalhar e propagar ainda mais informação, a nossa realidade, a nossa vivência, o que a gente tem. Então, obrigada por vocês compartilharem uns pedacinhos das histórias de vocês. Foi muito gostoso essa conversa aqui com vocês hoje. Eu que agradeço. Ai, Se quiser, gente, tô aqui toda semana. Eu também, gente. Todo dia eu tô por aí. Pode chamar. Agradeço o convite. Gostei muito, 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 muito de participar, de poder conversar sobre isso. Porque não é uma coisa que você faz todos os dias. É uma coisa que que esse mês a gente conversa muito mais sobre, é claro, mas que todos os dias a gente vive situações e coisas que incomodam. Então, Tem que ser recorrente. Tem que debater, tem que incomodar, mesmo que gere cancelamento de alguém. Mas não vai acontecer. Mesmo que seja um pouco incômodo, a gente precisa conversar sobre isso pra ver se a gente naturaliza. Eu acho essencial. E a gente fica muito feliz, né, de poder proporcionar esse espaço, de colocar vocês também pra falar. Então é algo que a gente fica grato, no fim. É muito gostoso. A gente sai com um realmente sentimento muito especial, diferente. Ai, gente, obrigada. Porque a gente sai com uma percepção nova, né? Porque a gente não fala sobre isso todos os dias, a gente precisa falar sobre isso todos os dias. E um sentimento muito de reflexão também, de parar pra pensar que a gente precisa, né, falar cada vez mais, que ainda tem coisas muito erradas que precisam mudar. Às vezes a gente não fala, porque parece que é uma coisa óbvia, né? Mas às vezes o que é óbvio pra você não é pra outra pessoa, E né? o óbvio precisa ser dito. Exatamente. o óbvio Nada é precisa óbvio. ser dito. Exato. Nada é óbvio. Precisa ser dito. Então é isso, gente. Obrigada, gente. Muito Obrigada, bom. menina. Eu senti essa confiança de poder conversar com vocês também sobre isso, né? Isso é muito bom também. É Agradecemos muito bom. muito. E esse não é um fim, tá? Terão outros episódios que vão ter esse espaço pra gente falar sobre, não só sobre isso, mas de muitos outros temas e assuntos sobre mulheres, então não é um final, tá? Exatamente. Continue acompanhando a gente nas redes sociais, do GMI. Continue
continue acompanhando no YouTube, no Spotify. Muitos episódios vão sair por aí. Esse especial Mês das Mulheres foi muito gostoso. A gente encerra esse especial aqui, mas com certeza muitos outros episódios vão vir pra falar mais sobre mulher, sobre o universo feminino e sobre outros assuntos também. A gente quer diversificar bastante aqui, porque tem espaço pra todo mundo. E se sintam à vontade pra compartilhar com a gente nas redes sociais, né? Exatamente. Um canal mais direto, então se sintam à vontade. É isso aí, gente. Obrigada. Até a próxima. Beijinhos. Tchau, gente. Vamos Obrigada. E a nossa primeira... Eita! Do nada, cebolinha. A gente já tava rindo, ela ainda falou assim, mano. Volta. Tá acabando, galera. Johnny não ri. Johnny não ri. Nossa, Johnny Hill É proibido dar risada. é proibido sorrir no ambiente de trabalho. Gente, não pode. A partir desse... Não, tá acabando, eu juro, vai. Perseverança. A gente pode falar também. Tá. Você tem que... Tô falando aqui com o diretor, ele Girls. Girls. Mais uma. Podia ser um pouquinho maior? Desculpa. Tadinha, ela cortou ontem, deu um trabalho. Cortei com marca-página porque não tinha régua, tava tudo aqui. Enfim, você quer saber o que tá acontecendo, então eu perdi o fio da meada. Não, faz... Eu nem lembro qual era a palavra, mas...